uma coisa e pronto. Ninguém fica muito de nhanhanhã, Paparicando. assim, não. Então ele acaba tendo que adquirir autonomia, porque senão ele não consegue seguir adiante, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Aí, durante uma época, eu até fiquei, poxa vida, mas então eu vou procurar outra escola, porque eu acho que essa é muito rígida e tal, porque a escola dele é inglesa. Mas eu vi que em termos de horário são todas assim, todas as escolas são em período integral, então não existe aquela opção de estudar ou de manhã ou à tarde, a criança fica o dia inteiro na escola. E o interessante é que eles, no mínimo, aprendem duas línguas, né, fluentemente. Então, isso é muito interessante, porque eles têm aula de manhã em português e à tarde em inglês. Então, meu filho está me corrigindo em inglês já, por exemplo. Eu falo alguma coisa, se o sotaque não está perfeito, ele já corrige. Então, é uma coisa muito legal viver outra cultura dessa forma, né? E ele acaba tendo que aprender a lidar com os coleguinhas que também fazem tudo diferente. Então, no primeiro dia de aula, por exemplo, ele pediu um apontador, ficou todo mundo olhando para ele. Ninguém sabia o que era um apontador, é um fia. Aí você vai aprendendo várias coisas, né? E um dia foi muito engraçado ver os dois na parte de trás do carro discutindo se eles, quando crescessem, iam falar português como eles falam lá em Portugal. Aí um dizia, não, eu não vou. Ah, eu acho que eu vou. E aí eles ficavam discutindo para ver como eles iam falar, porque eles imitam direitinho já. Eles já falam bem igualzinho. Musiquinha, eles cantam, é muito engraçado, eles aprendem muito rápido. E o que que você traria para o Brasil, se você pudesse, de lá, assim, algum costume, alguma cultura, algum hábito deles, alguma atitude governamental, enfim. Eu acho que em termos de atitude governamental, eu acho que essa ideia, por exemplo, da escola integral, eu acho fantástica, porque permite às mães, principalmente porque, né, que acaba sendo quem mais lida com a criança, ter um horário de trabalho estendido, flexível. Então leva a criança para a escola de manhã, vai buscar no fim do dia e a criança come bem, porque existem leis em Portugal que determinam a dieta das escolas. E isso é muito interessante, não só como já é um progresso muito grande que existe hoje no Brasil, né, de não haver mais fritura nas escolas e esse tipo de coisa, mas também eles têm que comer sopa todos os dias e 2 ou 3 vezes por semana o prato é peixe. Então, claro, a costa portuguesa em relação ao país é enorme, mas no Brasil também. E nós não temos o hábito de comer tanto peixe como poderíamos, e é muito mais saudável, né? Então, agora, claro, meus filhos estão aqui comendo um monte de carne, morrendo de saudades, mas lá eu digo para eles: olha, a comida que tem é essa e vocês têm que comer, têm que se adaptar. E você não vê gente gorda na rua. E isso é muito interessante, porque a obesidade hoje no Brasil é uma doença endêmica, né? Não tanto como nos Estados Unidos, mas quase como lá. Já estamos próximos, já tem inclusive matéria sobre isso. Exatamente. E eu comecei a pesquisar, né, e por causa da escola e tal, e vendo, e em relação aos médicos de Portugal também, eles trabalham muito a medicina preventiva, que é aquela que realmente vai evitar as doenças no futuro. Então você vê uma população saudável, uma população magra, que pratica muito esporte. Então todas essas vamos dizer assim, esses hábitos culturais, eles são muito saudáveis tanto para o corpo quanto para a mente. Então, final de semana, por exemplo, dificilmente você vê ou alguém te convida para fazer um programa em shopping center. As pessoas vão para os parques, vão praticar esporte, vão fazer alguma coisa, vão a museus. Nós agora temos um hábito lá que todo domingo nós vamos a um museu diferente com as crianças. Então isso é muito legal, porque eles vão aprendendo sobre a cultura não só de Portugal, mas da Europa e até do Brasil, né, em relação à colonização e tudo. E então assim, esse foco voltado para a cultura, para a saúde, eu acho assim uma coisa fantástica, louvável e que se eu pudesse trazer para cá, além dos pastéis de Belém e do pão, que é maravilhoso. É verdade, o pão é muito bom. Eu tinha os amigos portugueses aqui. Meu Deus, pensa num pão bom, né?
Eu não sou muito de pão, mas lá é uma loucura. E eu, na esquina da minha casa, tem uma padaria maravilhosa que as pessoas vêm de Lisboa para comer doce, levar pães de lá, enfim. E eu fico assim, meu Deus, eu tenho que até cuidar quando eu entro lá, porque é um perigo. Eu tenho, né? A gente acaba não vendo as pessoas, mas continua amiga da mesma forma. Uma amiga que tem uma agência de empregadas domésticas aqui no centro da cidade, que é a Júlia, ela é espanhola, e ela me comentava há muitos anos atrás sobre as panelas da Espanha. Que na Espanha eram extintas as panelas em alumínio, né? E eu creio que na Europa inteira, porque o Brasil tem um índice de alumínio no corpo muito grande e as pessoas não sabem o mal que o alumínio faz. Quer dizer, a doutora Cristina é mais apropriada para falar sobre isso. O alumínio, ele acumulado no nosso organismo, ele é um metal pesado, né? Que leva vamos dizer assim, a paralisação de algumas atividades do nosso metabolismo corporal. Então, muitas dessas coisas realmente são proibidas na Europa e a gente ainda tem o hábito de utilizar e aquilo vai sendo acumulado, né, no organismo. Inclusive a água, por exemplo, a água da torneira em toda a Europa é água potável e você recebe mensalmente a análise daquela água. Quanto tem de cada metal, quanto tem enfim, toda a análise quantitativa e qualitativa da água. E nós que temos água aqui. Pois é, e isso eles levam muito a sério, assim. Então, essas atitudes eu acho que são coisas, assim, maravilhosas da evolução mesmo que eles têm na nossa frente, né, e que nós poderíamos importar. Mas nós também temos coisas boas para levar para eles, né? Um pouquinho da nossa alegria, da nossa descontração. Então, tu conheces bem o Cláudio, meu marido, que é uma pessoa muito engraçada, que gosta muito de conversar. Então, nós temos amigos hoje lá em Portugal que ficam o tempo inteiro mandando mensagem para a gente. Estamos com saudade, vocês estão fazendo falta. Porque é um jeito diferente de levar a vida, né? Eles são assim mais sérios, então eles até no próprio vestir é uma coisa engraçada, assim, sabe? Eu até quando cheguei procurei assim ficar o mais discreta possível, né? Tem que ficar observando para ver o que as mulheres usam, né? Porque não tem muita variedades lá. Variedade é uma coisa assim, não é que não tenha variedade, eles não querem que tenha. Eles estão habituados com aquilo ali e aquilo ali para eles está bom. Então, aí foi engraçado, mas eles já aceitam a mudança e eles acham legal. Um dia eu saí toda colorida, porque eu estava toda empolgada e resolvi ficar colorida. E todos os lugares que eu ia, todo mundo, nossa, que bonito, nossa, que legal. Então é uma coisa assim que... Mas são pessoas que já conhecem você. São pessoas que já me conheciam, mas que não têm o hábito de verem pessoas vestidas dessa forma, né? Porque eu até brinquei, assim, tem a marca de calçados aqui do Brasil, a Carmen Stephens, por exemplo, que é uma loja, uma marca super colorida, toda enfeitada. Tem uma em Cascais. E eu um dia, poxa, tem Carmen Stephens aqui, entrei lá para ver. Todos os sapatos eram pretos e marrons. Todos. E eu no Brasil nunca vi um sapato Carmen Stephens preto ou marrom. Então é uma coisa do hábito. Claro que eles devem ter levado o que o público quer consumir, né? Mas existe uma outra fatia da população, existe muito estrangeiro morando em Portugal, porque tem uma costa linda, as pessoas são muito agradáveis, a comida é uma delícia, o clima é bom em relação ao restante da Europa, né? Não faz tanto frio assim em Portugal. Nós chegamos lá no início do inverno e assim, em Cascais, de eu sair na rua e olhar no termômetro do carro, o mínimo que eu peguei foi 4 graus. Em relação ao resto da Europa, isso é quente, né? Então, assim, é uma temperatura muito amena. E existem muitos alemães, suecos, ingleses morando lá por conta disso. E como é que é, né? Vamos falar um pouquinho da sua área. Como é que é a cirurgia plástica lá? As mulheres aderem muito, já que elas não são peruas, né? A gente aqui, todo mundo anda enfeitado, é peru, anda com as roupas mais ousadas, mais curtas, né? Como você estava comentando, lá é tudo muito comprido, muito tapado, muito... Então, como é que é esse outro lado?
A cirurgia plástica em Portugal é um pouco tabu ainda, sabe? Na Espanha não. Na Espanha, vamos dizer que é parecido com o Brasil, assim, até em relação a número de cirurgias e tudo. Mas em Portugal as pessoas ainda procuram não comentar quando fazem algum tipo de cirurgia. Elas vão fazer quando realmente aquilo é um problema na vida delas e incomoda muito. Elas têm muito medo. Ainda existe muito mito assim em relação à cirurgia plástica. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer por convite, através do convite de amigos lá de Portugal, do Rotary Club, uma palestra no Rotary Club de Lisboa, e foi muito legal porque foi uma palestra em que as pessoas podiam interagir e eu achei que ia ficar todo mundo quieto e não, todo mundo perguntou, todo mundo queria saber. Então, assim, existe uma vontade de fazer, mas ao mesmo tempo não existe assim, vamos dizer, uma tradição como existe no Brasil, que tem uma cirurgia plástica. Conservadores. Exatamente, né? O Brasil tem uma cirurgia plástica muito desenvolvida e conhecida ao longo do mundo inteiro. Então, principalmente quando a gente fala da cirurgia plástica brasileira, as pessoas têm muita curiosidade em saber. E Cristina, você fazendo doutorado em Barcelona, né? O que tem de interessante que você poderia nos contar nessa área? Afinal de contas, né? Aqui no Brasil, como você mesma disse, a gente está quase no top do mundo aí nas cirurgias plásticas. Barcelona também é um outro centro muito importante de cirurgia plástica e de estética em geral, né? Assim, para o mundo, eu diria assim que em termos de Europa, França e Espanha talvez sejam assim os que mais despontam na área de cirurgia plástica, né? E tem muita coisa acontecendo. Agora em junho mesmo vai haver um congresso espanhol de cirurgia plástica que nós vamos participar. E o organizador do congresso, um amicíssimo nosso, Dr. Nicolas Maestro, já esteve no Brasil aqui conosco e é nosso parceiro de trabalho na Espanha, onde nós estamos operando também. Que legal, né? Então você está trabalhando lá, não está parada. Não estou parada. Eu fui com o objetivo de terminar o doutorado, né? Mas a parte, vamos dizer assim, de pesquisa clínica, eu já havia terminado no Brasil, então lá eu fiquei realmente com a parte de escrever a tese, né? E ocasionalmente nós vamos até a Espanha para fazer algumas cirurgias nessa clínica no sul da Espanha. E como é que é lá? Eles procuram mais quando realmente precisam ou tem essa coisa aqui do brasileiro? Porque eu vejo assim meninas com 15 anos que tem o seio relativamente pequeno, mas perfeito, pequeno. Ela quer botar um silicone para ficar com o seio bem grandão, né? Então as pessoas já perderam o referencial do que é bonito, do que não é. E como é que funciona lá? Não, lá não tem nada disso. É uma coisa assim, até pra gente é uma coisa legal, porque era uma das coisas que a gente sempre ficava batendo na mesma tecla, né? Conversando com as pessoas e tentando convencê-las de que aquilo não era o ideal, mas claro, algumas acordavam, mas a maioria acabava saindo dali, procurando outra pessoa e fazendo a cirurgia assim mesmo, e muitas vezes se arrependendo muito do que havia feito. E lá é o contrário. Lá a pessoa tem vontade de fazer, mas tem medo e tem muitos falsos mitos na cabeça. Então, quando eles tiram aquelas dúvidas e quando eles realmente confiam e se veem nas mãos de um bom profissional, eles acolhem o que você fala e acreditam naquilo que você fala e se submetem à cirurgia sem problema algum. Isso é muito legal, é muito gratificante, não é? Quais são os planos agora, né? Depois de morar esse tempo todo, ainda vai ser mais um tempo, né? Quais são os planos daqui para o futuro? Então, agora eu voltei de Barcelona na semana passada, onde eu levei a tese novamente para a revisão do nosso professor. A gente acredita que até agosto nós estamos defendendo a tese oralmente, né? Na Universidade Autônoma de Barcelona. E, bem,
Voltando agora para Portugal, eu vou voltar com uma documentação que ainda me fazia, ainda estava sendo pedida para homologar os títulos em Portugal, porque na Espanha já tenho todos homologados. E, e aí é começar a trabalhar em Portugal também, porque até então eu estava trabalhando só na Espanha e vivendo em Portugal.